Seja muito bem-vindo, irmão Toninho, a esse momento. Deus abençoe. E estou muito feliz de receber o senhor aqui na casa da minha mãe, a casa de Betânia, um lugar de acolhimento, onde está acontecendo ainda algumas meditações. E falando em meditação, irmão Toninho, nós estamos aqui para meditar um pouco na vida, fazer uma reflexão, né? Quem sabe até voltar um pouco lá na infância, né? Então, irmão Toninho, irmão Antônio, lá de Piedade, o senhor é batizado há quanto tempo, irmão? Batismo. Eu me batizei em 1970. 1970. Tem uma caminhada aí, né? E o senhor tinha quantos anos quando o senhor batizou? 16 anos. 16 anos. Como é que foi a infância do senhor, assim, desde quando o senhor se lembra de crente? Eu, com 7 anos de idade, eu acompanhava minha mãe na igreja católica. Minha mãe era muito religiosa, frequentava a igreja católica. Meu pai não, meu pai era um homem simples, trabalhador, mas religiosidade ele não tinha nada. O afazer dele era final de semana ir pescar, caçar, né? E frequentar os botecos, tomar suas cachaças. É isso aí. Quando eu tinha 7 anos, eu acompanhava minha mãe na igreja católica. E eu ia mais, gostava de acompanhar ela, porque eu gostava muito do coral que tinha lá na igreja católica. Certo. Tinha um coral muito, muito bonito. Todas as quarta-feiras nós ia lá. Eu tinha 7 anos de idade. Aí passou tempo, sem eu saber, eu com 8 anos de idade, sem saber nada. Teve uma quarta-feira que minha mãe estava se aprontando para ir para a igreja. E eu também me aprontei. E quando chegamos na encruzilhada, que lá é uma vila, Vila Elvio. É uma vila. Chegamos na encruzilhada assim, ela quebrou as esquerdas. Eu falei, mãe, mas a igreja lá? Ela disse, não, agora ela vai na outra igreja. Porque ela tinha se batizado era na quarta-feira, domingo, ela tinha se batizado, virado crente, como dizia antigamente, virado crente. E eu não sabia. Aí fomos, acompanhei ela, chegamos lá, não era igreja com nenhuma, era uma casa simples, de família, né? Eu tinha apenas 8 anos de idade, não entendia muitas coisas. Achei muito chato os hinos, né? Porque eu era acostumado com a igreja católica, aqueles coral, órgão, aqueles órgãos bonitos, aqueles coral bem afinado, né? Achei chato a barbaridade. E reclamei para ela. Falei, mãe, o que a senhora foi fazer? Deixar lá uma igreja, porque a minha mente era no coral, não tinha mente para aquilo lá que o padre falava lá, nada. Era o coral, mas o coral era ligado. Daí, chegamos em casa, ela falou para mim, mas na nossa igreja, nessa igreja aqui nós ficamos crentes, também tem orquestra, né? Tem orquestra, tudo. Qualquer dia, se Deus preparar, nós vamos numa igreja que tem orquestra. Porque nessa casa ainda não tinha. Não tinha nada, não tinha nada. Estava começando. E daí eu com 9 anos de idade, meu pai também ficou crente, no mesmo domingo que a minha mãe se batizou, meu pai também se batizou. Largou da bebedeira, se batizou. E eu mesmo não sabia nem que igreja que era crente. Os evangelistas, que eles falavam na época, os evangelistas. Aí quando eu tinha 9 anos, passado mais de um ano, meu pai falou assim para mim, hoje eu vou levar você, nós vamos lá no Itaguapeba, no município lá de Biúna, vai ter uma ceia. E lá tem orquestra. Você gosta de orquestra? Lá tem orquestra. Falei, então nós vamos. Só que a pé, né?
Isso foi, eu tinha 9 anos, sou de 54, eu tinha 9 anos. Isso foi em 63, ano 63. Quase ninguém tinha carro. Ninguém tinha. Era uma carroça, né? Nem estrada não tinha, naquela época, só sertãozão lá. Quando tinha, era uma carroça. Né? E a Santa Ceia era à noite, no domingo à noite. Certo. Não lembro o horário que nós saímos de casa, a pé, para aquele sertãozão lá. E aí? Demorou 6 horas de viagem. Meu Deus. 6 horas de viagem andando para aquele sertão. E eu na minha mente, para ver o templo. Quando chegamos lá, o templo era feito de pau a pique, barreado com barro e coberto com palha, sapé. Sim. Era o templo. E não tinha orquestra coisíssima nenhuma. Não. Bom, irmão. Aí, mas terminou a Santa Ceia para nós voltar embora para casa à noite. Nós chegamos em casa, o galo estava cantando, estava amanhecendo o dia. Meu Deus. Mais de 6 horas para voltar. Então vamos ver a dificuldade que foi o começo, meu. Sim. Daí Eu com tinha 8 anos, mais ou menos. Aí eu com 14 anos comecei a estudar música. Pelo jeito, o senhor sempre teve um gosto pela música. Desde criança. Música, orquestra. E aí? Daí comecei a estudar música, não tinha quem ensinasse. Apareceu um irmão lá que sabia 20 lições no Bona. Ele sabia 20 lições no Bona. Ele me ensinou as 20 lições no Bona. Daí apareceu outro que sabia as 90 lições no Bona. Ele falou que sabia. Então você vai me ensinar. Aí começou a me ensinar. Chegou do outro dia em diante, eu já não precisava mais de. Porque o Bona, uma lição, ele vai de uma altura em diante, uma lição ensina a outra, né? Até uma altura ali ainda é difícil, depois ela desenrosca, né? Bom, aí com 16 anos, com 15 anos, aliás, com 15 anos, eu já estava tocando na igreja, onde eu congregava, lá na Vila Elvio, que era a casa. Daí em 72 foi construído um templo, e eu toquei sozinho lá, num período de uns 45 anos, como músico, sozinho. Você fala período, 45 anos é uma vida. É uma vida. Aí em 45 anos sozinho. Sozinho. Tinha quantos membros, mais ou menos? Membro tinha 20 membros. Na época. E tinha orquestra? Só que congregava uma meia dúzia. E tinha orquestra? Não tinha nada lá no bairro que eu estava, não tinha nada não. E aí, né? Só que teve até agora nós falamos em música, então até com 15 anos eu comecei a tocar. Mas bem lá atrás, eu com 10 anos de idade, eu só tinha assistido uma Santa Ceia. E quando assisti a Santa Ceia, eu tinha 9 anos. Aí com 10 anos de idade, eu comecei a confrontar com o irmão que atendia lá os cultos lá, né? Um dia eu fui na casa dele, e tinha 10 anos de idade, e falei para ele: irmão, o ano passado nós fomos numa ceia aí, diz que é Santa Ceia, meu pai, e eu não gostei nada do que eu vi, do que eu vi, não gostei nada, irmão. Eu disse: o que aconteceu lá, irmão? Tá tudo fora da Bíblia, irmão. Eu com 10 anos de idade. Tudo fora, irmão. Falei: porque essa semana eu peguei a Bíblia e estava lendo
João Batista lá no deserto, pregando no deserto. E ele falava lá: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um maior do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se ele falava que ele estava lá batizando, irmão, então eu faço uma pergunta para o irmão. Esse João Batista, ele era da CCB? Porque daí eu já sabia o nome da denominação que minha mãe se batizou. Certo. Aí nessa altura, então, o senhor começou a entender. Mas olhando para a Bíblia não tinha essa denominação. Não, falei, ele era da CCB. Ele ficou sem resposta para mim. Ele falou assim para mim: irmão, que motivo que chegou, que o irmão chegou nessa conclusão de fazer essa pergunta para mim? Quer dizer, eu fiz uma pergunta difícil para ele e ele fez uma pior para mim, dependendo por causa da minha idade, né? Tentando 10 anos de idade. não te responder, né? Fazendo outra pergunta. Qual foi o motivo que eu cheguei nessa conclusão de fazer essa pergunta para ele? Falou: irmão, faça essa pergunta para o irmão. Eu não concordei com nada que eu vi lá na Santa Ceia lá. Porque é o seguinte, levantou um irmão lá, que eu não sabia nem naquele tempo se era cooperador, se era ancião, o que era. Nomenclatura, né? Levantou lá a liderança lá e falou: só pode tomar Santa Ceia aqueles que forem batizados pelos anciãos da cristã do Brasil. Falei, então, quer dizer, então a conclusão que eu cheguei é o seguinte: aquela ceia não era a ceia do Senhor. Com 10 anos, né? A ceia não era a ceia do Senhor. A ceia era da denominação, porque só podia tomar Santa Ceia quem fosse lá. Então o senhor percebeu duas coisas: que o batismo era da congregação e a ceia era da congregação. Daí, a partir daí que ele começou a contar. Aí que entra a biografia do irmão Luiz Franciscon. Certo. Então o senhor conheceu bem novinho já essa história. E esse irmão, o primeiro culto que ele atendeu lá foi em 1946. E antes dele, teve 2. Que eu conheci, um daqueles 2, antes deles, eu conheci, Astor Girdo Mineiro. Ele veio naquele sertãozão lá, que esse tempo não tinha Vila Elvio ainda na época, isso foi na década de 30, né? Foi na década de 30, ele veio lá, e tinha muito imigrante na época, muitos imigrantes italianos, espanhóis, essas coisas, e o serviço lá era fazer carvão, a carvoaria. Certo. E ele reuniu um grupo de pessoas e se reuniam. E o irmão Luiz Franciscon, na década de 30, porque os historiadores sabem a biografia de Luiz Franciscon, Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná, e capital São Paulo. Sim. Não sabe o que aconteceu. Lugares, né? Certo? Mas ele andou para todo lado. Então, o que eu estou falando hoje, certo? Até faço uma declaração para quem estiver me escutando, me conhece, pode até não acreditar, porque eu nunca falei nada para ninguém até hoje. Mas quem estiver me escutando, que me conhece, então hoje eu estou trazendo à tona tudo o que eu passei, que tudo que me conhece sabe, a minha história, o sofrimento meu. Foi sofrido. Quantos anos de luta? Então... Quantos anos de luta? 62 anos, tá agora, né? Então, nesses 62 anos, o senhor tem uma boa história para contar. Então. Que é a primeira vez que o senhor está falando. E é a primeira vez que eu estou falando para pessoas que não me ouviram. Eu rodei o Brasil inteiro
E tem a ver com o Luiz Franciscon. Tinha a ver com o Luiz Franciscon. Então conta para nós. Certo? Tinha a ver com o Luiz Franciscon. Então, na década de 30, isso eu estou contando, não é porque não é no meu tempo, é claro, eu estou contando o que o irmão Cursino Gonçalves, que foi o terceiro, que passou toda a história para mim. Sim. Na década de 30, o irmão Luiz Franciscon atendeu uma Santa Ceia lá no bairro do Mandiocal, em Piedade. Piedade. Onde o senhor mora hoje, né? Hoje é Vila Elvio, né? Isso. Naquele tempo, na década de 30, era bairro do Mandiocal. Era uma carvoeria. Sim. E aí? O irmão Luiz Franciscon foi lá, atendeu uma ceia lá e ordenou o irmão Astrogílio Mineiro para ancião lá, no bairro do Mandiocal. Que é esse que o senhor conheceu? Esse eu conheci. O primeiro eu conheci. Sim. Porque ele era um mineiro e tinha a família dele que morava nesse bairro. E até hoje ainda ele tem sobrinho que mora em Piedade. A geração tá lá. Ele foi embora, Certo. deixou o meu Marcelino, que esse Marcelino eu não conheci. Ordenou ele para o ancião e precisou ir embora para Minas. Certo. Ficou o Marcelino. Daí o Marcelino era de Capão Bonito, ficou lá um tempo e precisou ir embora também. Ordenou o irmão Cursino Gonçalves em 46 para ancião, pastor ancião. Né? Isso que eu estou falando, dando um recado para as pessoas que me conhecem, que eles não sabiam dessa. Nem a família dele sabia, ele só revelou para mim. Ele só revelou para mim. Então esse irmão Cursino ficou com 50 anos lá na Vila Elvio. Daí virou Vila Elvio, de uma altura inédita, virou Vila Elvio mesmo. Ficou 50 anos. E eu convivi muito com ele. Contato direto com ele. Né? Então eu estou contando a história que ele passou para mim, né? E ele, em 46, ele veio lá, começou lá a atender os cultos. Quando foi em 47, que o irmão Luiz Franciscon, a última visita do Luiz Franciscon no Brasil, foi em 47. O irmão Luiz Franciscon foi lá. E o irmão sabe por que ele veio, o irmão Luiz Franciscon veio em 47, ele veio aqui no Brasil de novo? Tem uma coisa que nem os historiadores sabem. Não sei. Então. Ele testificou para o irmão Cursino. O irmão Cursino passou para mim. Mas o irmão Luiz Franciscon foi lá visitar ele de novo lá. O irmão Luiz Franciscon se sentiu da parte de Deus de vir em 1947 para o Brasil de novo, porque já tinha rompido em 1928. Mas ele se sentiu em 47, porque Deus fez se sentir no coração dele que houve aquela repartição, mas com certeza ficou pessoas que ainda continuavam no mesmo, naquela linha que ele deixou no Brasil. Sim. Ele veio puro. Então, isso foi o irmão Cursino passou para mim, que o Luiz Franciscon foi lá, atendeu Santa Ceia de novo lá, e passou para ele. Passou para ele, e ele foi sair. A gente escuta a história aí, que em 1947 foi a CCB que pagou a despesa do irmão Luiz Franciscon para cá. Mas o que o irmão Luiz Franciscon passou para os irmãos aqui foi isso aí. Deus fez se sentir lá para ele vir visitar, porque tinha irmão ainda. Eu creio nisso. Porque Paulo também fez algumas viagens, Paulo apóstolo, também nesse sentido. Ele não queria mais ir em tal lugar porque estava complicada a situação, né? E aí ele acabou indo para outro lugar porque o Espírito levou ele para outro lado. E aí ficou lá, nasceu lá uma obra, nasceu uma igreja. Então Deus, ele movimenta os corações mesmo. Então. E o irmão Luiz Franciscon teve uma importância muito grande como missionário mesmo, né? Não é só evangelista, como um ancião, como um pastor, pastoreado, né? Ele escrevia as cartas dele, ele cuidava, esse é o pastoreio, né? A missão do pastoreio.
mas ele realmente teve um carinho muito grande, porque ele sabia que tinha muita gente que, nesse meio, tinha muita gente boa, cristã, né? Filhos de Deus, É isso. convertidos em Cristo. Mas e daí, irmão Toninho? E daí, aconteceu o que mais? Pois é, esse irmão Curtino passou tudo isso, contou toda essa história para mim. É daí que ele respondeu a pergunta que eu fiz para ele quando eu tinha. Ele falou, não, nós não somos da... O irmão está achando essa diferença porque o irmão já achou a diferença. Nós não somos dessa denominação, irmão. Então ele não levou para o lado ruim a pergunta do Não. Ele achou interessante. Ele achou interessante. Onde que saiu essa pergunta? Isso é uma prova que o irmão está no caminho certo, ele falou para mim. Eu com 10 anos. Então. Daí, irmão, eu com 16 anos era músico, e ele ficou muito enfermo, esse irmão. Ele andava 9 quilômetros para atender o culto. Muito enfermo. Eu com 17 anos foi o primeiro culto de eu atender, porque ele não compareceu no culto. Foi eu que atendi o culto, com 17 anos de idade. E assim foi, irmão. A partir daí eu mais atendia culto, quando, de vez em quando aparecia alguns irmãos lá que vinha de fora, e ele auxiliar dele, sabe? Eu era músico, então vinha irmão de fora lá, irmão bem coerente, irmão mesmo de boa índole, irmão de bom testemunho. Eu mesmo falava, irmão, atendo o culto aí, irmão, eu toco o instrumento mesmo, se fica completo. Certo. Foi assim até uma altura, né? Até que em 1990 antes de 90, em 1990 aconteceu uma coisa interessante. O que aconteceu, irmão? Porque o irmão estava muito enfermo, e um dia eu fui visitar ele, ele na cama, e nós conversamos bastante, porque nós chegávamos ao amanhecer conversando. A conversa nossa ia a noite toda. Quantas noites nós conversamos a noite inteirinha, amanhecer. Mas em 1990, eu fui lá, ele estava ruim, mal, e ele falou para mim, nós conversamos bastante, e eu estava para ir embora já, e ele falou, não, agora essa é a coisa mais importante. Chamou a esposa dele, ajoelhamos na beira da cama, e ele fez oração. E na oração, ele falou para mim, a partir de hoje, eu te ordeno ancião no meu lugar. Meu Deus. Em 1990. Como é que o senhor recebeu isso na hora? Eu já estava acostumado, né, porque até essas alturas era mais eu que cuidava, né? Porque por causa da enfermidade dele. Eu cuidava da igreja, e eu tinha que cuidar dele também na parte financeira, porque ele, né? Aquele apoio, aquele suporte na parte financeira, né? Porque aí eu já tinha carro, graças a Deus a minha situação financeira já tinha bem estabilizado. Aquele momento ele falou isso. E aí, aconteceu? Daí que a luta, aí que a coisa pesou. Imagino. Porque até ali, todo mundo me respeitava, né? Quando foi em 92, veio um grupo de irmãos de outra cidade morar lá. Irmão da CCB. Eu quase músico. Só que era um grupo de irmãos que era CCB. Era outra mentalidade. Sim, estou entendendo o que você está falando. Certo. E era eu que tinha que resolver tudo. Já não deu certo. Foi uma luta. Que ano que foi esse?
Só pra gente achar um ponto aí na história. Isso foi em 92. Então, 90, ele estava atendendo ali, junto com o senhor junto. Em 92 aconteceu isso. Aconteceu isso, é. Mas ele ordenou eu para o ancião, mas ele continuou. Quando ele podia congregar, ele ia. Sim. Certo? Porque ele faleceu em 96. Então foi mais 4 anos. Mais 4 anos. E esse grupo chegou. E esse grupo chegou lá. Ele estava lá, então. Ele estava. Esse grupo chegou lá. E é aquele grupo, porque a CCB é tudo, irmão, sabe que é tudo dividido, né? É tudo dividido, entre eles mesmo são tudo divididos. Tem um grupo, digamos lá, 50% da CCB, que eles são idólatras, se idolatra para um pregador. Aquela idolatria, e esse grupo era desse. Esse grupo de irmão que veio lá era. Chegou com esse jeito, E eles visitavam muito a região e descobriam esses pregadores. E levavam a visitar nós lá. E eu que tinha que resolver lá aí as coisas. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes de eu pregar de carne, que nem fala o jargão que ele fala lá, né? Quantas vezes de eu levantar pregar de carne, como diz ele lá, para evitar que um daqueles pregadores levante lá e... Podia fazer até um estrago, né? E fazer aquele estrago no meio do... Ainda bem a sorte que os irmãos que tinha na época era tudo irmão simples, sabe? Irmão simples que não... Quem levantasse na frente, o que falasse para ele, tanto fazia. Tinha um bom grupo de irmãos que eram assim, daquela forma, dessa forma aí. O povo, assim, em geral, era assim, né? É assim, só que hoje o pessoal acaba querendo ser mais esperto, né? Não considerando os mais velhos, os mais antigos, que tem uma experiência, né? Mas e daí, irmão? E esse grupo chegando lá... Esse grupo chegou, ficou 2 anos lá. Foi uma luta, irmão. Um domingo à tarde eu estava pregando lá, porque os músicos, eles eram 4 músicos, desse grupo veio 4 músicos. Teve um culto, tinha domingo à tarde, tinha culto lá, eu estava pregando, e as irmãs falando no ouvido e rindo, né? E rindo. E eu parei a pregação e falei para as irmãs, se as irmãs não estão se agradando com a pregação, coisa, as irmãs saem fora. Pode sair fora, e depois que terminar a pregação, as irmãs entram de novo. E saíram fora e foram embora, nunca mais voltaram. Mas os músicos foi junto. Os músicos já não vinha mesmo, né? Só vinha a mãe, prima, essas coisas dos músicos. Foram embora, né? Aí veio a paz lá, né? Bom, daí, em 95, um ano antes do irmão Cursino falecer, numa visita que eu fiz para ele falou para mim, ó irmão Antônio, ó irmão Antônio, eles vão apoiar um cooperador aí. Porque lá era CCB, sabe? O prédio era CCB. E nem a liderança sabia que eu e o cooperador não era da CCB. Por manter uma noção, eu casei com uma presbiteriana. E ninguém falou nada para mim até hoje. Lá na CCB, imagina se acontecer uma coisa disso lá. Não pode, né? Então, mas para mim ninguém veio falar nada. Não podia nem tocar. Por quê? Porque mais para frente eu vou saber por quê. Porque a liderança também sabia. Na época. Porque eram os irmãos de Votorantim que tomavam conta lá, sabe? E o ancião, o irmão Fernando e Afonso, eles sabiam. É que nem o padre. Sabe das coisas, mas não... Porque estava num problema, no anonimato, nós estávamos no anonimato, né? Não podia. Então, quando foi em 95, o irmão Cursino falou para mim, ó irmão, já fiquei sabendo uma história aí, que vamos pôr um cooperador aí, né? Certo? Vamos pôr um cooperador aí, vai ser o porteiro. Tinha 2 anos de batizado
porteiro. Certo? Você procura pegar amizade com ele, porque ele para começar, ele já não tinha comunhão com nós. Uhum. Você procura amizade com ele, se acertar com ele aí. Falei, vai ser difícil, irmão. Mas irmão, você vai se acertar. Bom, puseram mesmo. Um dia apareceu lá a liderança da cidade de Piedade, não lá de Votorantim. Já nomearam ele cooperador. Bom, no começo, nós não se acertava, né? Nós não se acertava, mas o pai dele sabia da história. O pai dele andou dando conselho para ele e ele entrou em comunhão comigo. Até que um dia nós fomos visitar o Moncursino, teve uma reunião na casa do Moncursino, reunião de enfermo, porque ele já não podia quase congregar mais. E o Moncursino falou para ele, o cooperador é o irmão, mas o ancião é o irmão Toninho. Ele ficou meio assim, não sabia da história. Falei, como assim? Daí foi obrigado a contar a história para ele também. Daí ele me respeitava muito. Me respeitava muito. Depois, em 96, o irmão Cursino faleceu, ficamos só nós dois. Aí, quando chegou em 98, mais ou menos, esse irmão cooperador precisou mudar da Vila Elvio e mudar para a cidade de Piedade. E com essa mudança que ele foi para Piedade, ele ficou mais perto da liderança lá. Do ancião presidente lá. E ele mudou totalmente a atitude dele comigo. Já ficou mais difícil para mim. Quando foi em 2000, veio morar um irmão encarregado, que era encarregado da orquestra no bairro, e veio morar lá. Ele veio de lá, daquele bairro, veio morar na Vila Elvio. Encarregado da orquestra, ele era lá. Então, 90, daí 92, depois 96, agora estamos em 2000. Veio esse sujeito lá. Ele já veio lá como encarregado da orquestra, e era só eu de música. Já fazia 45 anos que eu estava ali, músico. Ele já veio de encarregado lá, ele era lá e via ali de encarregado. Daí não teve jeito mais, irmão. Aí tinha um irmão lá, ancião, da CCB, que era cabeleireiro. E eu sempre ia lá. Eu era acostumado, toda vez que eu ia para a cidade, eu chegava lá conversar com ele. Só que em outros assuntos não falava nada a respeito. Só que a partir do ano 2000, eu ia conversar com ele e ele falava para mim, o que está acontecendo na Vila Elvio lá? Na igreja lá? Ele era ancião, mas não era ancião presidente, o presidente era outro. Eu não estou achando, está normal. Não está normal não. Falei, por que eu não acho que não está normal? Porque o irmão lá, o encarregado da orquestra, toda vez que veio na reunião aí, ele fala um monte do irmão, diz que o irmão manda lá, o irmão está mandando lá, o irmão levanta pregar, o irmão levanta dar conselho para o povo, e o irmão sabe que o irmão está errado, né? Falei, não está errado não, a liberdade não é para todos, não, é só para o ministério, só para o ministério. Falei, não está errado não, irmão. Eu não vou continuar do mesmo jeito. Falei, claro. Quase que falei para ele, eu sou ancião, tá? Mas segurei. Sim. Então, nós vamos entrar na reunião aí, fazer uma reunião aí, eu vou avisar o irmão João, que a próxima vez que eu vou levantar naquele púlpito lá, nós vamos já chamar a polícia. Que isso? Chamar a polícia, porque isso aí é caso de polícia, irmão, sabe disso, fala assim pra mim.
Falei, eu sei como é que é o estatuto de vocês. Sei. Falei, mas eu acho que eu falei para ele, ó, irmão, se Deus pode. Eu quando levanto lá, irmão, em primeiro lugar, é porque Deus fez eu sentir de levantar. E outra coisa, eu peço autorização para levantar lá. Ah, mas não pode. Pode. Se acontecer outra vez, você já fica avisado. Mas que nós vamos chamar a polícia. Só que daí já tinha o cooperador lá, né? Mas na parte da orquestra. Só que eu ficava de olho nessas, para manter a ordem, a disciplina. Até peço perdão para muitos irmãos lá, muitos cooperadores que foram lá pregar e eu repreendi. Porque eu sou acostumado com o Evangelho, pregar o Evangelho, nada de adivinhação, esse tipo de coisa. Então, mas tenho amizade com todos esses irmãos que foi lá e eu repreendi. Não é que eu repreendi, depois do culto, né? Ele tinha conversa e ele não tinha muita comunhão comigo. Eu fui visitar ele daí para pegar mais uma amizade com ele. Visitei ele lá. Mas peço perdão para ele por tudo isso. Daí aconteceu um dia, a igreja lá, 10x6, grande, estava lotado de irmandade. E o cooperador não apareceu. E o auxiliar também não. E o encarregado que daí abriu o culto também não apareceu. Aí o porteiro veio e falou para mim. Mas o porteiro já não tinha nada a ver, já não sabia nada da história, todas as coisas, o meu passado, não sabia. É um rapaz novo ainda, era porteiro. E ele conversou comigo, porque eu era mais velho. Inclusive da região inteira de Piedade, falando em religiosidade, eu já era o mais velho da época. Os mais antigos me respeitavam muito. E falou para mim, irmão, o cooperador não apareceu, não ligou por que não veio. O auxiliar também não apareceu, também não ligou por que não veio. Como é que nós vamos fazer? Falei, eu vou atender o culto, claro. E já lembrei, né, na ameaça que eu tive, né? Na ameaça. Levantei e atendi o culto. Quando nós estávamos no segundo hino, chega o ancião, esse que me ameaçou eu. Chegou atrasado, né? Ele e um diácono. E sentaram na frente ali. Daí eu lembrei da ameaça, mas eles não foram como diz. Foi uma coincidência, eles foram visitar mesmo, né? Não é porque algum ligou para ele lá, não foi nada disso. Ele foi para visitar mesmo e nessa coincidência deu. Ele falou que eu não podia subir lá mais cedo porque ia chamar a polícia. Agora chega ali e eu estou lá. Daí não é que eu fiz de propósito. Eu falei, hoje a liturgia do culto eu vou fazer como era acostumado mesmo. Totalmente diferente, né? Estava 2 irmãos visitando nós, um da Assembleia de Deus e um da Presbiteriana. Muito amigo meu. Ele estava lá, os 2. Falei, hoje eu vou fazer como era acostumado mesmo. E o ancião ali sentado. Quando chegou na hora do testemunho, eu falei para a Irmandade, hoje nós estamos com 2 visitas, 2 irmãos nós visitando nós. Acho que eles iam pensar que eu ia falar dele, né? Do diácono e ancião. Não falei nada disso. Tem o irmão da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e tem o irmão da Presbiteriana do Brasil, que são muito amigos meus. Eu já aproveitei daí já. Eu já visitei eles várias vezes e hoje eles estão aqui. Agradeço muito
a presença dos irmãos aqui. Então a liberdade agora está por mão da Assembleia de Deus. E aí? E ainda eu fiz mais coisa ainda. Eu desci do púlpito, sentei no banco e ele fui lá no púlpito para dar o testemunho. Que coragem. E ele falou tanta coisa bonita, irmão. Ele falou tanta coisa bonita. Né? E aí? Tanta coisa bonita. Me elogiou. Isso foi um suporte para mim, né? Me elogiou muito. Até chamou eu homem de Deus, que é um jargão que tem homem de Deus. De Deus todos nós somos, né, irmão? Mas é o costume que eles têm, né? Irmão Antônio, homem de Deus, sempre está nos ajudando lá, colaborando com nós lá na parte musical lá. E ele fez o que tinha de fazer, se despediu, daí eu dei a liberdade por irmão da Presbiteriano. E ele fez a mesma coisa. Bom, daí subi no púlpito de novo lá, daí eu falei, agora está liberta a liberdade para os irmãos da casa. Levantou a irmã Cláudia para testemunhar, uma irmã que é muito minha. Ela é novinha ainda, agora é velha, né? Mas já naquele tempo ela era novinha ainda, ela levantou a testemunhar. Ela e a mãe dela levantaram a testemunhar. Daí parou, não levantou mais ninguém. Aí eu falei para os dois ali, o irmão ancião, o irmão diácono, tem alguma coisa para o irmão vieram aqui visitar nós aqui, tem alguma coisa para expor para nós aqui, tá, né? Só fizeram isso para nós. Então tá bom. Aí continuou o culto, chegou na pregação, daí eu falei para a Irmandade, hoje o irmão ancião e o irmão diácono estavam visitando nós, então vamos aguardar aí, porque lá ele tem que esperar a revelação, né? Nunca concordei com isso, mas tive que fazer isso naquele momento. Então vamos aguardar a revelação da palavra, os dois aí. Deus vai dar a palavra para os dois irmãos aí. Não levantaram, não. Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois levantaram. Aí eu preguei. Do meu jeito. Preguei. E quando eu estava na oração, eu me senti que era antes de... A hora que eu encerrar a oração, não era para tocar o hino e para mim não dar a bênção apostólica. Para mim falar tudo que eu tinha que falar era aquele dia. Na hora eu nem pensei o que era, o que eu ia falar. Então terminou o hino, antes de encerrar, eu falei para os irmãos, porque os irmãos mais velhos já não tinha mais ninguém, sabe? Estava só o mais novo. Ninguém sabia nada da história. Eu comecei a falar do jeito que Deus me guiou. Falei, a partir de hoje, irmãos, hoje eu estou se despedindo de vocês. Estou me despedindo de vocês. Pode ser que um dia eu venha aqui congregar com vocês, tudo, certo? Mas estou se despedindo, certo? Porque esse ancião que está aí me ameaçou que a próxima vez que eu subisse aqui no púlpito eu chamo a polícia. Daí eu falei para ele, não precisou chamar a polícia não, irmão. Hoje não precisou chamar a polícia, nunca vai precisar, porque a partir de hoje eu não vou subir mais nesse púlpito mesmo. E nem congregar, vem mais aqui. Certo? E nunca mais voltei lá, irmão. Difícil, né? Nunca mais voltei lá, irmão. Difícil, mas o senhor saiu ano 2000. pela porta da frente, né? Nunca mais voltei lá. 24 anos. E hoje? Como é que o senhor está hoje? hoje, graças a Deus, não
mudei nada, irmão. Só a idade que pesa, mas religiosamente, né, a parte da igreja, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, irmão. É. Café firme.